Então é isso, gente. Para quem ligou agora e quem já estava assistindo, estamos convocando todos os profissionais, não só da educação, mas de todas as secretarias de governo, a estarem presentes à Câmara Municipal no dia 6 de agosto, às 19 horas. É uma audiência pública para a gente estar discutindo essa representação por inconstitucionalidade que o prefeito está colocando contra o Estatuto do Servidor em um artigo, em 1 ou 2 artigos específicos que tratam da incorporação das gratificações dos servidores, né? Que é mexer justamente com o bolso do servidor, com quem trabalhou a vida inteira se dedicando ao serviço público. Então, você que é aposentado e tem gratificação, você que está na ativa, está esperando a incorporação para poder se aposentar, você que não tem nada disso, mas é servidor público e pode estar também sofrendo perda de direitos daqui a pouco, temos todos que estar unidos, estando lá na Câmara, nessa audiência pública, para mostrar que nós estamos contra qualquer atitude do governo que represente perda salarial para qualquer categoria. Seja para professor, seja para profissional da educação, seja para profissional da saúde, não interessa, gente. Todos nós somos servidores públicos, nós fizemos concurso, né? Nós não estamos ocupando cargo político, nós não somos passageiros. Nós estamos aqui na prefeitura, todos nós, servidores, né, como carreira. Nós fizemos um concurso e pretendemos nos aposentar no serviço público, trabalhando com dignidade, mas queremos sim receber tudo que nos é devido, tudo que é direito, tudo que foi votado em lei, né, porque é assim que uma cidade decente deve funcionar, deve cumprir as leis, né, e nós pedimos isso. Pedimos o cumprimento da lei de 1/3, pedimos o cumprimento da lei do PCCS e da lei do Estatuto. Todas as outras leis têm sido cobradas dos servidores. Exatamente. E nós queremos também cobrar do governo a execução dessas leis em sua totalidade. Não é só cumprir o que interessa ao governo, que é quando é para prejudicar o servidor. Porque hoje o ataque é em quem recebe gratificação. E eu digo ataque porque ataque é um direito. E o ataque é um direito do trabalhador. Mas amanhã pode ser qualquer outra coisa, como nós já falamos no início. Como já tentaram atacar a questão da regência de classe. Exatamente. Né? Há um tempo atrás. Como o governo do estado do Rio de Janeiro também, há cerca de 3 anos atrás, tentou atacar o PCCS da educação, tentando reduzir o percentual entre os níveis de 12% para 7%. Como no Sul tem se atacado constantemente o direito dos servidores daquele estado. Lembrar que o Paraná ficou em greve por quase 70 dias, somente para manutenção de direitos. Então, isso é uma política nacional, né, de retirada de direitos. Querem o quê? Que o trabalhador pague a conta sempre. Tem crise? Então, quem tem que pagar a conta é o trabalhador, gente? Não é possível, né? O governo tem que apertar o cinto, o governo tem que cortar assim na própria carne, tem que diminuir as suas despesas em cada secretaria, tem que juntar a secretaria que não precisa ser separada, né? Tem secretaria demais em Petrópolis, economizar espaço. Então, economizar dinheiro, também significa isso. Vamos juntar alguma secretaria, né? Pode juntar, de repente, educação com saúde, com lazer esportes, lazer, né? Para que tanta gente, para que tanto cargo, para que tanto secretário, subsecretário? A gente não vê tanto serviço assim. Se está tão arrochado, para que tanto cargo comissionado? Então, ao invés de perseguir servidor, cortar um pouquinho na estrutura, na máquina do governo. De repente, o governo mais enxutinho vai funcionar melhor. É isso que a gente espera sempre. Com certeza. Nós vamos fazer agora, gente, uma homenagem a um grande amigo nosso, que sempre trabalhou em prol da educação, sindicalista, começou a sua vida lá no ABC Paulista, quando veio da Itália, que é o nosso querido amigo Vitor Gianotti, que faleceu essa semana. A Franci vai ler o que está colocado no site do CEP, uma nota de falecimento, e a gente vai estar reproduzindo a imagem do Vitor para quem não conhece. O italiano mais brasileiro, né? O CEP comunica com pesar o falecimento do jornalista, escritor, pesquisador e coordenador do Núcleo Piratininga de Comunicação, o NPC. Vitor Gianotti, ocorrido na madrugada de sábado, dia 25/7. Gianotti foi o fundador do NPC, uma experiência pioneira que, ao longo dos anos, instrumentalizou e orientou o trabalho em comunicação em entidades sindicais
e centrais de trabalhadores. Escritor e pesquisador das lutas operárias e especialista na linguagem dos meios de comunicação. Gianotti deixou mais de 2 dezenas de livros escritos por ele. À frente do NPC, Gianotti mudou a cara da imprensa sindical e popular brasileira. Ensinou os profissionais da área não só a tornarem os jornais de classe mais atrativos e palatáveis ao anseio de seus públicos-alvos, como também a utilizarem a comunicação como ferramenta imprescindível para a disputa de hegemonia, e assim, frente à mídia tradicional. Gianotti também estimulou várias gerações de comunicadores populares e sindicais e empunharam a bandeira da luta pela democracia da comunicação, assunto que dominava, como poucos, e sobre o qual dedicou grande parte de sua produção intelectual. Vito deixou grande legado para a temática da comunicação popular e luta operária, com a publicação de vários livros, dentre os quais O que é jornalismo operário, Collor, a CUT e a Pizza, Trabalhadores da Aviação, de Getúlio a FHC, a CUT por dentro e por fora, a CUT ontem e hoje, 100 anos de luta operária, Comunicação sindical, a arte de falar para milhões, Muralhas da linguagem, Dicionário de politiquês, Manual de linguagem sindical e Força sindical, a Central Neoliberal. É uma pessoa assim que, quando eu soube, né, do falecimento, fiquei muito triste, porque os cursos, curso de comunicação, curso de oratória, que eu tive o prazer de estar participando e de conhecer essa pessoa, uma pessoa maravilhosa, uma pessoa simples, uma pessoa que abraçou o Brasil, assim, com uma dedicação imensa, e lutador, defendia o trabalhador brasileiro, assim, com muita ânsia. E no CEP a gente sempre também tem, às vezes a gente fala assim, poxa, está falando da morte do sujeito e está todo mundo com a cara tranquila, porque a gente encara isso, é óbvio, a morte é o fim de todos nós, mas nós encaramos isso também como uma pessoa que teve uma contribuição sem patamar. A gente não tem nem como colocar qual a contribuição desse cidadão para a luta sindical no nosso país, Que bom que ele veio da Itália para cá. Muito bom. Trouxe uma contribuição que vai ficar para sempre presente entre nós. Então, nós saudamos o nosso companheiro, Vitor Gianotti, esteja lá onde ele estiver, mas realmente um companheiro que soube viver, soube marcar a sua trajetória nessa vida aqui. Então, companheiro Vitor Gianotti, sempre presente entre nós. Essa é a nossa homenagem ao grande companheiro Vitor Gianotti. Minha gente, outra coisa que nós queríamos colocar é em relação à questão, o prefeito e o governo em Petrópolis estão querendo realmente viver de liminar, Liminar é a moda, Tem uma governo outra das liminares, andando por aí. Todo mundo sabe que está tendo, foi aprovado na Câmara, depois de muito custo, depois de quase um ano de tentativas, foi aprovada a CPI da educação. E agora o prefeito conseguiu uma liminar para suspender temporariamente os trabalhos da CPI. Olha, nas audiências públicas que o CEP promoveu, França, já teve isso, Já. Os secretários não compareciam. Por quê? Teve uma liminar também para que eles não comparecessem, inclusive para que não acontecesse a audiência pública. Então, gente, é muito ridículo isso. Isso é uma falta de propósito. Como é que não pode ter CPI? Como é que não pode ter audiência pública para tratar das coisas? Como é que as pessoas conseguem eliminar? Como é que um servidor, que enquanto eles estão ali cumprindo o mandato, eles são servidores. Como é que no nosso país um servidor consegue uma liminar para não prestar esclarecimento sobre a coisa pública? Ninguém quer saber da vida privada de ninguém. Ninguém quer informação da vida do prefeito, da vida do secretário, da vida do governo. Ninguém, nada disso. Nada disso nos interessa e nem é pauta de discussão, nem aqui, nem na Câmara. Nós queremos, sim, saber da coisa pública.
Nós queremos sim saber como é gasto o dinheiro da educação, como está sendo investido, quais são as políticas públicas para a educação que estão sendo seguidas ou não, se há irregularidades ou não. Então agora, gente, a cidade perdeu o direito, a Câmara perdeu o direito temporariamente de estar pesquisando e investigando se tem alguma irregularidade ou não. Isso me causa muito espanto, França. Também me causa espanto porque para que serve então o legislativo? Se ele está então sobre a mira de um judiciário, posso dizer assim, que solta uma liminar dizendo que ele não pode fazer o trabalho dele, que é fiscalizar. Sim. Porque para que então uma Câmara de Vereadores num país onde não se pode fazer fiscalização? E é muito contraditória essa situação, porque nós vivemos num país que tem uma Controladoria Geral da União que diz que quer transparência e trabalha por essa transparência. Temos um Ministério Público atuante. Fez um relatório sobre Petrópolis apontando falhas na administração pública, porque está aberto ao público para quem quiser ler. Sim, no site da CGU, no site da CGU. O próprio Tribunal de Contas, quando ele analisa as contas do município, ele põe várias observações sobre o município de Petrópolis. O que tem a ver uma CPI da educação? Se não tem nada ali que comprometa ninguém para esconder, por que uma liminar para evitar? O que leva o governo hoje... Eu realmente estou querendo a resposta a essa pergunta. Olha, a não querer que isso aconteça. Para quem já tinha alguma expectativa de que havia alguma coisa, isso criou um ponto de interrogação do tamanho do mundo. Eu gostaria de conhecer a folha de pagamento da educação. O que será que tem escondido aqui em Petrópolis, na educação, que ninguém pode saber? Que uma CPI não possa saber, que uma CPI não possa investigar. Onde será que nós chegaremos se essa CPI continuar? O que tem para ser descoberto? Isso é preocupante, porque quando não tem nada errado, gente... Então não tem problema ter CPI, né? Não, com certeza não. A CPI é um processo de investigação, né? De apuração. Se não tem nada errado, não vai dar em nada, não tem problema nenhum. Eu fiquei Agora, um governo querer impedir uma CPI, muito estranho. Muito estranho. Gente, vamos abrir os olhos, porque aí nesse ângulo tem caroço. E ditado popular, né? Quem tem olho e não quer ver, fica cego até morrer. Então, o ditado popular está cabendo bem no nosso município hoje, porque realmente eu fiquei muito curiosa, porque para mim o que ia acontecer? Uma CPI da educação, foram feitas algumas denúncias, não vou nem dizer várias, porque são fatiadas, são denúncias por setores diferentes. Então, se não tem nada demais, se tudo que está se falando é mentira, o porquê que eu não posso saber? Por que não pode investigar? Por que não pode haver uma investigação? Por que o governo não pode entregar os documentos? Porque todos esses documentos que a Câmara está solicitando, inclusive, são documentos de domínio público. Ninguém está pedindo nenhum documento sigiloso. Todos os documentos do serviço público e que são gastos públicos são documentos que todo mundo pode ter acesso, gente. Então não dá para entender por que o governo querer correr de uma CPI. Isso, né? Eu achei muito... Até porque... Eu fiquei espantada com isso. CPI, quando vai ser votado, o relatório da CPI, o dia que for votado ou não, vai ser votado por todos os vereadores, não só por vereadores da oposição, que são minoria na Câmara. Porque a oposição na Câmara Municipal realmente é minoria, falou a palavra certa. Hoje, infelizmente, e eu digo infelizmente porque eu moro aqui, eu nasci nessa cidade, é minoria sim, e é bom a população que vive com o pé no chão, porque nós vivemos com o pé no chão, começar assim a abrir o olho e querer saber o que está acontecendo dentro de Petrópolis. Porque a gente não pode ficar vendado não, gente. A gente tem que começar a saber o que está acontecendo. Porque não dá para ficar à mercê de um futuro, de uma democracia representativa, e ela é representativa, mas só quando ela quer, ela vai me dar informação. Se eu vivo uma democracia representativa, eu tenho que ser bem representada, independente de ter votado ou não, né, Rosa? Sim. Cadê a transparência? Porque precisa ter transparência, sim. Porque os pilares da administração pública são a questão da moralidade, da imparcialidade, né? Da transparência. Né? Cadê a transparência? Isso, para nós, fica muito confuso. Né? Quando um governo foge
de dar esclarecimentos a uma população, isso é muito preocupante. Eu vou dar só um nome aqui que eu acho que quem tiver curiosidade para ler, né? Não vou nem dizer do que se trata o assunto, mas procurem ler a súmula vinculante 13. É só procurar na internet, que aí a gente vai saber do que se trata realmente tudo o que acontece. Um ponto só, que se trata da súmula vinculante 13. E, gente, quando a gente fala nessas questões, todo mundo tem que estar participando desses debates. Hoje não tem informação quem não quer, né? Vamos dizer, o pessoal mais antigo não tem, de repente, intimidade com a internet, com o computador. Procura um filho, um neto, alguém vai pesquisar para você e vai te colocar a par dessa situação. Porque está tudo aí, gente, está tudo exposto, tudo na internet, né? À disposição de qualquer um. O que nós precisamos? Precisamos que a população cobre do governo essa seriedade. Nós queremos, sim, a CPI da educação. Não é uma perseguição, não é uma caça às bruxas. Agora, se existem possíveis irregularidades, então tem que saber, tem que ter a investigação. E que haja esclarecimento. Né? Porque todo mundo tem direito à defesa, isso é óbvio. Então, se for achada alguma irregularidade, o governo vai ter a oportunidade de se defender, né? E aí, no final da questão, no final da CPI, é que se dá andamento ou não. Agora, as pessoas não podem nem saber os assuntos, Eu acho que as perguntas que a Câmara fez, as perguntas que a população está fazendo através da CPI, vão ficar todas sem resposta? Nós CEP, diretores do CEP hoje, que está terminando agora o nosso triênio, né? Isso. Agora está terminando e vamos começar um outro a partir do dia 30, né? Porque ganhamos as eleições a partir de hoje. Foi ontem, 30, 31. Já está começando hoje uma nova direção no CEP. Nós temos sofrido no município práticas antissindicais, assim, que eu posso hoje considerar bem violentas, porque a partir do momento que a prática antissindical ela está no bochicho, é uma coisa. Mas para quando ela vai para uma Câmara Municipal e ela vai para um microfone, eu considero uma prática violenta, sim, contra o meu direito e contra o direito de todo servidor de ser um associado sindical. Então, a partir disso, eu posso dizer também que quando existe uma liminar para caçar o meu direito de ter informação, porque caçou o meu direito de ter informação pela Câmara de Vereadores, que são nossos representantes. Eleitos pelo povo. Para quê? Para fiscalizar o Executivo. Então, realmente, é uma caça também ao meu direito de democrático de ter a liberdade de expressão, liberdade de fala. Porque nós não podemos abrir a boca porque está falando o que não deve, ou então está falando por ser político. Olha, está difícil de entender. Nós vamos para os nossos comerciais e já voltamos.